Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema A Dinâmica das Classes Médias, Ocupação Profissional e Renda. O debate sobre a classe média também sofreu a influência das teses de Marx e Weber, tanto nos círculos acadêmicos dos Estados Unidos e da Europa, como no Brasil. Entre aqueles que compartilham uma concepção marxista de classe social, as classes médias são vistas como um conjunto de relações sociais que se situam entre as relações da classe capitalista e as da classe trabalhadora. Essa leitura procura entender, com base nos textos de Marx, como definir, em termos de classe social, certas camadas sociais, que não são nem capitalistas, pois não têm os meios de produção, nem operárias, pois não desenvolvem nenhum tipo de trabalho produtivo. Já os seguidores da teoria da estratificação social de Weber se preocupam com critérios de classificação específica para indivíduos e suas ações sociais, dentro de vários critérios. Os mais utilizados são o de ocupação profissional, cargo, postos de trabalho e qualificação profissional, e também de renda. A partir deles se estabelece uma análise de como alguns estratos sociais ganham ou perdem espaço social e econômico nas sociedades contemporâneas. Para Marx, em termos gerais, as camadas médias se situam entre duas grandes classes sociais, capitalistas e trabalhadores. No século XIX, as camadas médias representavam uma parcela relativamente pequena da população da Europa. Entre elas, podemos destacar pequenos proprietários e comerciantes, servidores públicos e profissionais liberais. Marx denomina esse conjunto de indivíduos como pequena burguesia. Com o desenvolvimento do setor de serviços durante o século XX, a pequena burguesia se avolumou. E com isso, autores marxistas e weberianos definiram novos conceitos para incorporar esse contingente de indivíduos. Dois sociólogos que sintetizam esse debate são o estadunidense Charles Mill e o grego Nico Poulantzas. Mills observou um aumento entre os trabalhadores de colarinho branco, isto é, trabalhadores públicos e privados do setor administrativo e gerencial. Segundo Mill, os profissionais desse setor não poderiam ser identificados como trabalhadores típicos da indústria, como os operários. Para ele, a classe média, mesmo existindo em função de outras classes, capitalistas e trabalhadores, deveriam ser consideradas um sintoma ou um símbolo das sociedades contemporâneas. Os trabalhadores de colarinho branco, que Mills denomina a nova classe média, se diferencia da antiga classe média quanto à qualificação profissional. São gerentes e administradores, requisitados sobretudo pelo desenvolvimento tecnológico ocorrido em meados do século XX. Léxico: colarinho branco. Designação genérica dos profissionais de diferentes níveis, executivos, funcionários, etc., que pela natureza das suas atividades e contratos, precisam apresentar-se com trajes convencionais. Para Mills, essa nova classe média tem uma característica central: a gerência e a supervisão. São indivíduos que têm como função específica gerenciar a produção e aumentar os lucros dos donos da propriedade privada. Segundo Mills, enquanto o número de trabalhadores necessários à extração e à produção diminuiu, o de prestadores de serviço, distribuição e coordenação aumentou. E esse crescimento se deveria ao aumento da produtividade da manufatura industrial, ao desenvolvimento da distribuição e ampliação das funções de coordenação. Mills foi explícito quanto ao seu recorte ocupacional pela classe dos colarinhos brancos. Para ele, ocupações e situações de renda são ligadas às situações de classe e caracterizam, com base no prestígio, o status de seus ocupantes e seus graus de poder. Assim, a situação de classe estaria relacionada não apenas com a renda, mas também com o montante da renda e as diferenciações que ela proporciona. Entre um gerente que ganha um salário e outro que ganha um salário 10 vezes maior, há diferenças significativas, além das econômicas, quanto a prestígio e poder. Assim falou Mills. Como fonte de renda, as ocupações estão ligadas à situação de classe. E como normalmente elas acarretam uma certa dose de prestígio, são também relevantes para o status do indivíduo e implicam também determinados graus de poder sobre os outros, ou diretamente no emprego ou indiretamente em outras áreas da vida social. As ocupações, portanto, estão vinculadas à classe, status e poder, assim como a especialização e função. Para compreender as ocupações que integram a nova classe média, devemos analisá-las em cada uma dessas dimensões.
Para Mills, seria difícil definir com precisão a nova classe média, com base em um critério isolado de estratificação. Essa nova classe média se definiria mais pelas diferenças em relação às outras camadas sociais. Já do ponto de vista do sociólogo grego Nico Poulantzas, as classes sociais não seriam definidas com base nas ações individuais, nem tampouco em estratos sociais. Segundo ele, as classes sociais se definem por sua posição no conjunto da divisão social do trabalho. Tentando romper com uma tradição que definiu as classes sociais apenas pelas determinações econômicas, Poulantzas procurou pensá-las levando em conta também aspectos políticos e ideológicos. Você já pensou nisso? Alguns tipos de ocupação profissional, especialmente aquelas nos quais predomina o trabalho intelectual, são reconhecidos socialmente como de maior valor e de maior prestígio. Por outro lado, existe também a ideologia de que o trabalho, não importa de que tipo, edifica o ser humano. Essas construções ideológicas têm como objetivo criar uma visão positiva do trabalho, especialmente do trabalho intelectual. Assim, aqueles que não conseguem emprego ou não têm subempregos não são reconhecidos socialmente e, por vezes, são tratados como um grupo sem dignidade. Tente compreender em que medida as qualificações sociais e o próprio trabalho podem influenciar a determinação de grupos e classes sociais. Você poderia indicar algumas relações sociais que estão fundamentadas por esse raciocínio? Nico Poulantzas resgatou a leitura de Marx para determinar que a classe social não pode ser circunscrita apenas às relações de produção, ou seja, a classe social não poderia ser definida apenas com base na posição do sujeito no processo de trabalho e com base em sua renda. Poulantzas mostrou a necessidade de aprender a totalidade das estruturas de uma sociedade para definir as classes sociais, que para ele são frutos do efeito conjunto das estruturas políticas, econômicas e, sobretudo, ideológicas, e não apenas da estrutura econômica. Nico Poulantzas incorporou à sua teoria a análise dos trabalhadores não produtivos, conceito que vimos em vídeos anteriores, como específicos da nova pequena burguesia. Esta expressaria uma nova divisão do trabalho, marcada pelas práticas de direção e supervisão no interior dos processos de trabalho. Segundo Poulantzas, durante o século XX, o capitalismo repensou gerentes, diretores e supervisores, atribuições que antes se concentravam nas mãos do capitalista. Desta forma, criou-se figuras como a do gerente, que passaram a controlar os trabalhadores, obtendo deles maior produtividade. Isso intensificou a separação entre trabalhos manuais e trabalhos intelectuais. Perfil Nico Poulantzas, 1936-1979. É uma referência central para a análise das classes sociais e do Estado. Autor marxista, deixou contribuições no campo da ciência política e da sociologia. Nascido em Atenas, foi membro do Partido Comunista da Grécia, KKE, e por motivos políticos exilou-se na França, onde foi professor de 1960 até 1979, quando cometeu suicídio em Paris. Baseando-se em interpretações de autores clássicos do marxismo, como Marx, Engels, Lenin e Gramsci, mas muito influenciado pela obra do filósofo francês Louis Althusser, 1918 a 1990, Poulantzas desenvolveu uma análise inovadora da divisão social e do poder político nas sociedades capitalistas. Ao separar as noções de modo de produção e formação social, enfatizou a importância das diferentes estruturas sociais, econômicas, políticas e ideológicas, observando como seus efeitos se objetivavam em práticas sociais particulares e apenas observáveis em formações sociais historicamente determinadas. No seu livro Poder Político e Classes Sociais, 1969, Poulantzas fez uma reflexão não economista do Estado, que ele não vê apenas como subproduto das relações econômicas. Poulantzas produziu uma teoria do Estado das classes sociais, que relaciona as instâncias econômico, do político e do ideológico, com ênfase no papel decisivo da luta e dos conflitos de classe, na produção e reprodução do Estado capitalista. Assim, Poulantzas chamou atenção para o caráter classista do Estado, tanto do ponto de vista da exploração quanto da dominação da burguesia sobre a classe trabalhadora. Por fim, indicou o fato de as instâncias econômica, política e ideológica se tornarem relativamente autônomas umas das outras, o que seria um elemento característico do modo de produção capitalista.
No trabalho manual, o operário cumpre uma tarefa produtiva pré-estabelecida pela gerência e pela engenharia de produção. Fica a cargo do setor de planejamento o trabalho intelectual, que concebe como e de que forma serão produzidas as mercadorias. Segundo Poulanchas, essa divisão entre trabalho intelectual e manual passaria na produção a divisão social entre capital e trabalho, isto é, o monopólio do saber, próprio das classes dominantes. Seria reproduzido nos próprios processos de trabalho. Dessa forma, o monopólio do saber se estrutura nas escolas privadas, no acesso à universidade, nos centros de pesquisa de excelência, ambientes reservados a uma parte privilegiada da sociedade. Se reproduziria também na organização fabril, ou seja, a divisão em classes sociais estruturaria tanto as relações de produção como as relações políticas e ideológicas. Tanto a produção de mercadorias como as práticas políticas e sociais como um todo. No Brasil, no início do século XXI, foi intenso o debate sobre a classe média. Depois de vários governos que desregulamentaram leis de proteção ao trabalhador e criaram espaços para a precariedade, a instabilidade e a informalidade do trabalho, foram desenvolvidas políticas estatais de inclusão baseada na assistência social de caráter imediatista. Alguns autores veem nessas políticas de assistência social e de redistribuição de renda uma forma de inclusão estrutural. Eles afirmam que os indivíduos beneficiados por elas eventualmente passam ou passarão a compor uma nova classe social, chamada por eles de classe C, ou uma nova classe média. Essa nova classe seria composta por indivíduos que tiveram seu poder de consumo aumentado e, nesse sentido, podem usufruir de mercadorias, bens de consumo e serviços que antes não lhe eram acessíveis. Para os críticos dessa leitura, a chamada nova classe média seria, na verdade, um grupo flutuante que acredita ter sido incluído, mas não tem garantias de que essa política será de longa duração e, no caso do seu fim, não teria meios de se manter como uma classe de fato. Essas estruturas sociais apenas teriam condições de ascender a condições de classe se fossem constituídas políticas de inclusão baseadas na educação, o que poderia garantir a permanência e a estabilidade desses indivíduos no mercado de trabalho. Essa segunda perspectiva se aproxima da definição weberiana de classe, pois além da renda, considera o conjunto das oportunidades para a mobilidade social do indivíduo. Você já pensou nisso? O acesso à educação tem relação direta com as possibilidades de consumo. Por exemplo, os filhos de trabalhadores rurais, em geral, frequentam a escola por menos anos que a média da população. Muitas vezes precisam trabalhar para colaborar com a renda familiar. Nesse sentido, o lugar que os indivíduos ocupam no processo de produção tem implicações também no acesso ao saber, ao conhecimento, aos padrões privilegiados de organização da educação, teatro, cinema, esportes, etc. Tente destacar relações possíveis entre o acesso à educação formal e os tipos de trabalho e qualificação presente entre os seus familiares. Uma terceira perspectiva de influência marxista considera que a nova classe média no Brasil é, na realidade, parte da classe trabalhadora, antes desempregada, que conseguiu entrar no mercado de trabalho. Aqueles que defendem a constituição de uma nova classe média levariam em consideração apenas as aparências, sem tomar como referência o histórico de desigualdade social do Brasil. Ignorariam que os membros dessa suposta nova classe média continuariam sujeitas ao desemprego, ao subemprego e ao emprego informal, à mendicância, entre outras tantas formas alvitantes de reprodução de suas vidas. Para saber mais, classes sociais e bloco no poder. Nico Poulanchas afirmou que as classes são efeitos das estruturas sociais. Com isso, procurou mostrar que as classes sociais não se resumem a uma determinação econômica limitada às relações de produção e de distribuição, ao trabalho produtivo ou à propriedade privada. No livro As Classes Sociais do Capitalismo Contemporâneo, 1974, ele mostrou como as determinações políticas e ideológicas se relacionam com a determinação econômica. O proletariado ou classe operária não seria, portanto, o mesmo que trabalhador assalariado, pois determinações políticas e ideológicas como divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre o controle e supervisão do trabalho alheio, fazem de diversos trabalhadores assalariados integrantes da nova pequena burguesia. Isso vale também para a análise da classe dominante, que não é um bloco homogêneo, pois contém frações como relativa autonomia no seu interior, com base nesse entendimento. Poulanchas
desenvolveu o conceito de bloco no poder. Como a classe burguesa não é toda homogênea, suas frações, por exemplo, a divisão entre burguesia comercial, financeira e industrial, se uniriam politicamente por meio do Estado capitalista, para preservar seu interesse geral, isto é, para dominar a classe explorada. Isso não significa que não exista submissão política de uma ou mais dessas frações, aquela fração designada como hegemônica, dentro do bloco do poder. Essa unidade política não inviabilizaria que a política econômica do Estado privilegie a fração hegemônica em detrimento das demais. A título de exemplo, podemos observar as sociedades capitalistas contemporâneas como uma hegemonia da burguesia financeira em relação à industrial ou comercial, mesmo que elas tenham interesses comuns. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!